Esse é o estudo diário do Tânia para a data de 10 de Iyar. Continuando com o capítulo 46. Nesse capítulo 46, conforme nós vimos anteriormente, o Alter Rebbe está nos trazendo e nos explicando um novo e diferente tipo de amor a Deus, que é mais fácil e acessível a todos nós, mais fácil de ser obtido, de ser manifestado, e ele está nos explicando no que consiste. Nós vimos que isso está baseado naquele versículo que fala do efeito espelho, da reciprocidade que o amor traz no coração daquele que é amado, mais ainda quando esse amor é demonstrado, quando ele é expresso, e mais ainda quando se tratam de duas pessoas de níveis distantes e distintos. Uma pessoa muito elevada que se dirige a alguém que está num estado muito baixo, e não só tem amor por essa pessoa nesse estado, mas demonstra esse amor, e não só em palavras, mas em atos, e aproxima essa pessoa, conforme todo o exemplo que o Alter Rebbe trouxe do rei que vai até a sarjeta para tirar de lá, do fundo do lixo, da sujeira, aquele sujeito simplório, aquele cidadão comum, e ainda por cima o conduz ao palácio, aposento por aposento, traz até as câmaras mais íntimas, e lá ele demonstra amor, beijando, abraçando, etc. Então, quanto maior não deve ser o amor que essa pessoa simples deve sentir, um amor dobrado e redobrado dentro de si, em função do amor que recebeu do rei, grandioso, influente. Então aqui, só elaborando um pouco esse amor especial, o Alter Rebbe nos traz mais para o final dessa parte 1 do Tânia, como algo muito e muito próximo de cada um de nós e de todos nós. Ele nos falou acima, logo na apresentação, na abertura do capítulo, que esse é um amor, é um sentimento acessível e bem próximo, muitíssimo próximo, uma expressão que até agora ele não tinha usado no Tânia, muitíssimo próximo de cada um de nós. E por que é tão próximo? Só para a gente entender bem isso, né, que é uma ênfase muito grande nesse aspecto. Então se fala que, em primeiro lugar, existe uma vantagem muito grande nesse tipo de amor, que esse amor é instintivo, é natural, é automático, é espontâneo. Diferente de todos os tipos de amor que o Alter Rebbe nos trouxe até agora, que eles dependem de um estímulo, e esse estímulo vem através de meditação, de contemplação na grandeza de Deus, de algum esforço intelectual por parte da pessoa, ou mesmo que ele não consiga meditar contemplando, mas pelo menos ativar, estimular o sentimento no seu coração. Aqui, nesse caso, nesse amor, não é necessário absolutamente nada, só a pessoa se dar conta disso. A pessoa não precisa meditar, não precisa refletir, não precisa se aprofundar. Por quê? Porque assim como as águas, de forma natural, elas refletem o semblante da pessoa que está diante delas, da mesma maneira, essa é a natureza do ser humano. De forma instintiva, ele tende a refletir o amor que ele recebe. Quando ele se dá conta que está recebendo um amor intenso, então, naturalmente, instintivamente, automaticamente, ele já retribui, ele já sente amor por aquela pessoa, por aquele ser que o está amando. Então, aqui nós temos uma vantagem, que aqui nem se requer esforço ou empenho por parte da pessoa, simplesmente deixar fluir, porque essa já é a natureza instintiva, é a reação instintiva do ser humano dentro da sua natureza. No momento só basta ele se dar conta, não precisa meditar, refletir, se esforçar, só se dar conta de todo o benefício que ele está recebendo do rei grandioso e o quanto ele está demonstrando apreço e amor a ele, etc. Portanto, isso é algo acessível a cada um, mesmo aquele que não tem tanta paciência para meditar, ou que ele não tem tanta cabeça para se aprofundar, ou que ele não consegue essa abstração de meditar sobre a grandeza de Deus. Mas no caso desse amor, a coisa é muito mais fácil e prática, como nós falamos, por ser natural e instintiva. Mais ainda, algo que se enfatiza que aquele amor, aqueles níveis de amor anteriores que nós descrevemos, que eles são estimulados através de meditação, reflexão, etc.,
e então eles vêm à tona, eles afloram aquilo, essa meditação e aquele amor aqueles amores que descrevemos estão relacionados com a natureza da alma divina. Ou seja, tudo lá se trata e envolve um processo que diz respeito à alma divina. É a alma divina que medita e reflete na grandeza de Deus com seus poderes intelectuais. É a alma divina que estimula suas emoções e sentimentos, fazendo despertar o amor inerente, o amor dormente que ela tem por Deus e etc. Então, tudo que está se falando nos capítulos anteriores diz respeito mais à natureza da alma divina. Por isso, aqueles que têm uma alma divina mais elevada, de uma fonte de um nível mais elevado, ou aqueles que cultivaram mais a energia, a espiritualidade da sua alma divina, dando vazão a ela, permitindo que ela se manifeste, etc. Então, talvez para essas pessoas seja mais acessível. Para aqueles, por outro lado, que não têm a alma divina tão expandida, tão fortalecida e etc., todo aquele processo vai ser mais difícil. Porém, essa questão de reciprocidade que nós estamos vendo aqui nesse capítulo, isso é uma natureza instintiva do ser humano que tem a ver com até a alma orgânica, com a alma animal, né? A alma energizante. Então, isso é uma natureza do ser humano, não tem a ver com a alma divina. Então, mesmo alguém que não tem uma alma divina tão elaborada, tão elevada, tão alimentada, tão cultivada, mas pela própria natureza instintiva do ser humano, mesmo essa pessoa também vai poder chegar a esse amor que está sendo descrito aqui nesse capítulo. Mais ainda, de acordo com o exemplo que nós trouxemos, que o Alter Rebbe nos trouxe, quando se trata aqui, nós falamos que esse sentimento instintivo de reciprocidade funciona mesmo entre duas pessoas equiparadas no mesmo nível. E nós falamos quanto mais quando se trata de dois seres, duas pessoas, com uma distância enorme, infinita entre elas, então aquele que está no nível mais baixo, que recebeu amor, ele se sente impelido a retribuir isso automaticamente, instantaneamente, instintivamente, gera nele de forma recíproca um amor muito, muito mais intenso para aquele que lhe demonstrou esse carinho, esse apreço. Por isso ele nos fala que aqui no caso também é bem mais próximo, porque de quem nós estamos, conforme ele vai elaborar no exemplificado. Ele nos trouxe o exemplo como metáfora para nos ilustrar o que ele quer, a ideia que ele quer transmitir, o que nós vamos chamar de exemplificado. E aqui no exemplificado se trata, a distância é intransponível entre o Criador infinito e ilimitado e a criatura mortal de carne e osso que somos nós. Mais ainda, aqui, a nossa condição inferior em termos espirituais, e às vezes não só baixa e inferior, mas às vezes até suja e degradante. Talvez nós sujamos, maculamos nossa alma com pecados, transgressões e etc. Não é? Então, em relação a todos os outros tipos de amor que foram descritos até agora, o Alter Rebbe nos falou que mesmo assim eles são próximos de nós. Como são próximos de nós? Porque o pensamento gera sentimento, e ele nos explicou vastamente que através da concentração no pensamento, na meditação sobre a grandeza de Deus, a pessoa pode estimular e despertar o sentimento de amor ao Criador. Porém, pessoas que estão numa condição espiritual muito baixa e inferior, ou que estão com a condição espiritual afetada e prejudicada, como nós falamos, por causa de pecados, transgressões, isso acaba sendo um obstáculo. Aquilo que deveria ser muito próximo e acessível acaba sendo dificultado, porque a pessoa está insensível para a espiritualidade, etc. Então aqui surgem obstáculos, impedimentos para aquela pessoa, por mais que por si só seria fácil e acessível despertar esse amor através do pensamento, meditação, mas para alguém que se encontra nessa condição espiritual baixa, isso vai ser bem mais difícil e complicado. Porém, aqui a situação é diferente, ou seja, quando a gente medita e reflete, aqui não precisa meditar, é só se conscientizar naquilo que expõe o Alter Rebbe nesse capítulo. Aqui é o contrário. Quanto mais baixa a pessoa for e estiver em termos espirituais, quanto mais degradante, suja ela estiver em termos espirituais, maior vai ser o amor.
seja quando ela perceber que Deus te ama mesmo assim, apesar de tudo, e mesmo nessa condição inferior e etc, e mesmo nesse estado que a gente se encontra, Deus nos ama. Então aqui o fato da pessoa estar num nível muito baixo espiritualmente falando, e num nível até sujo, degradante, etc., isso na verdade não impede a manifestação do amor, pelo contrário, isso aumenta e reforça o quão grande deve ser o nosso amor de volta a Ele. Se Deus nos ama mesmo nesse estado que a gente se encontra, mesmo nessa situação baixa, degradante espiritual que a gente se encontra, então quanto maior não deve ser o amor que a gente deve retribuir a Ele. Portanto, aqui a baixeza de espírito, ela não consiste num obstáculo, impedimento para a manifestação do amor. O contrário, não só que ela não impede, ela ainda reforça a intensidade do amor. Se até mesmo nessas condições, até mesmo nesse estado, Deus me ama, demonstra o amor, Ele me aproxima e etc., então isso deve acentuar mais ainda o amor que eu devo a Ele, que eu devo retribuir a Ele. Por isso, sobre o amor desse capítulo, o Alter Rebbe nos diz que ele é muito, muito próximo, por todos esses motivos que nós pudemos expor aqui. Por isso, esse amor é muito mais próximo do que todos os anteriormente descritos. Então, agora o Alter Rebbe vai nos descrever o exemplificado. O exemplo nós trouxemos na sessão passada, o rei que sai do palácio com os ministros e traz o sujeito do palácio, tira ele da sarjeta, do meio da sujeira, e aposenta, beija, enfim. Agora ele vai nos explicar, tintim por tintim, quase que palavra por palavra, o significado desse exemplo, essa metáfora que ele nos trouxe. E daí nós vamos chegar a essa conclusão, o como e por que esse amor é tão próximo e acessível de todos nós. Hinei kechol advarim haele, ukechol achizayon hazeh, vegadol, yoter meod bekiflei kiflaim lein ketz, asa lanu Elokeinu. Ele nos diz, utilizando as palavras bíblicas em Samuel 7:17, conforme todas essas palavras, ele se refere aqui ao exemplo que ele deu anteriormente, e conforme toda essa visão, e na verdade, muito mais do que aquele rei grande, influente e poderoso fez pelo cidadão comum que estava na sarjeta, sujo, etc., na verdade, muito mais ainda, em dobro e em redobro, sem fim, de uma forma muito mais intensa e elevada, de maneira em medida infinita, nosso Deus fez para nós, aquilo que Deus fez e faz para nós, é muito mais ainda, é muito mais do que tudo isso. E ele começa a nos especificar, ou seja, que Deus, ele representa, assim como lá no exemplo, o rei grande e influente, né? Grande, ele tem uma grandiosidade por ser rei, influente, porque ele domina muitos países, estados, províncias, etc., né? Aqui ele nos diz, no caso do exemplificado em relação a Deus, que ligdulato en heker, ve'ihu memale kol almin vesobev kol almin, ונודע מזוהר הקדוש והאריזל, ריבוי ההיכלות והעולמות עד אין מספר. Deus é grande, assim como aquele rei grande. Por quê? Porque sua grandeza é insondável, como está escrito em Salmo 145. E ele reina sobre todo o mundo, nas palavras do Zohar, ele preenche todos os mundos e transcende todos os mundos, como já falamos várias vezes sobre isso, sobre os tipos de energia divina que regem o mundo, o universo. Mais do que isso, Deus, por assim dizer, é influente, porque como o Zohar e o Arizal, os mestres cabalistas nos dizem, deram a conhecer, há tantas câmaras e mundos sobre os quais se estende a influência de Deus, que eles são incontáveis. O alcance, a infinitude do universo, e aqui estamos falando não só do espaço sideral, do universo físico, material, mas também dos universos espirituais, ele é algo incontável, né? Conforme descrito na Kabbalah. De forma mais específica, o Bechol Olam Veichal, Ribor Evavot Malachim Lein Ketz Vetachlit,
וכמו שכתוב בגמרא, כתיב ויש מספר לגדודיו, וכתיב 1000 אלפים ישמשוני וריבו רבבן קודמו יכונו, שני 1000 אלפים וכולי, מספר גדוד אחד, אבל לגדודיו אין מספר. Em cada mundo espiritual e câmara espiritual, conforme descrito na Kabbalah, existem centenas de milhões de anjos por brigada, em cada batalhão de anjos, por assim dizer, e um número ilimitado de brigadas, de batalhões de anjos, né? Como observa o Talmud, quando o Talmud esclarece uma contradição entre dois versículos, por um lado em Jó está escrito, há um número que expresse quantas são suas brigadas. Desse versículo de Jó, o que sugere um número ilimitado de anjos. Ele perguntou, será que pode se definir? Mas por outro lado está escrito 1000 milhares o serviam e 100 milhões se postavam à sua frente, em Daniel 7:10, o que indica uma quantidade de anjos enorme, porém limitada. Então o Talmud pergunta, é limitado ou é ilimitado o número de anjos? Talmud, lá no Tratado Hagigah, responde, para resolver essa contradição, 1000 milhares, isso que se dá um número fantástico, grandioso, mas é um número limitado. Esse é o tamanho de uma brigada de anjos, mas o número de suas brigadas é ilimitado. Não? Então, de qualquer maneira, ele está nos dizendo, explicando aquela parte do exemplo que fala do rei grande, grandioso, influente, Deus. Ele é bem grande, bem maior e influente, domina e imagina o campo, o reino, até o reino espiritual e todos os seres, criaturas e seres angelicais e etc, etc. Continua, o Alter Rebbe nos diz, mais ainda, e aqui ele nos traz um detalhe que na verdade não se expressa no exemplo. Esse detalhe está presente só no exemplificado em relação a Deus, mas ele não se aplica no exemplo, na metáfora do rei, que é aquilo que nos diz o Zohar, não só que Deus tem infinitas criaturas e etc, angelicais e espirituais, mas mais do que isso, o mais importante, וכולם כמה כלא ממש חשיבי ובטלים במציאות ממש. Em sua presença, na presença de Deus, tudo é considerado zero, tudo é nulo e completamente insignificante, e as identidades individuais de todas essas brigadas de anjos são anuladas literalmente, são totalmente anuladas, e como ele vai nos dizer, ele vai nos explicar de que forma o nível de anulação. Como nós dissemos, esse detalhe nós não encontramos no exemplo em relação ao rei, porque no caso do exemplo, quando a gente se refere ao rei, por mais que seja um rei muito grande e poderoso, porém a gente não pode dizer que os súditos ou o reinado não ocupa espaço e é insignificante diante dele, porque não existe rei sem povo e sem nação sobre quem reinar. Na verdade, o que engrandece o rei é o povo, são os súditos, quanto maior for o seu reinado, sobre quantos mais países e súditos ele reinar, então isso tornará maior. Quanto maior o povo, maior será a honra e o esplendor do rei. Então, no caso do exemplo que nós falamos, o rei pode ser grande, então mesmo que, não só mesmo, que haja um grande povo, justamente por haver um grande povo. Então isso torna o rei ainda maior, mais poderoso e influente. Porém, no caso de Deus, quando a gente se sai do exemplo e vai para o exemplificado, em relação a Deus, existe aqui esse aspecto de que tudo é completamente nulo diante dele, e na sua presença tudo é considerado zero, é insignificante. Então esse é mais um aspecto único, peculiar, exclusivo da grandeza de Deus, ou seja, uma grandeza infinita, onde todos os mundos, universos, com todas as suas respectivas criaturas e seres, não ocupam lugar, são nulos, são zeros, são insignificantes. E ele nos explica como e por que os mundos são nulos diante de Deus, anulados diante da divindade, e já vimos isso em capítulos anteriores do Tânia. כביטול דיבור אחד ממש לגבי מהות הנפש המדברת ועצמותה. Diz que todas essas brigadas de anjos, todas essas inúmeras, infinitas milhões de criaturas são anuladas, como uma palavra falada é literalmente anulada e não tem identidade própria no âmago profundo. Se a gente comparar apenas uma palavra
com a capacidade de falar que a pessoa tem, ou com o âmago da sua alma, né, que alimenta a fala. Então, uma palavra diante da alma que alimenta a fala não tem, é completamente anulado, não tem importância nenhuma, é completamente insignificante. E mais ainda, enquanto essa palavra prestes a ser falada ainda se encontra no poder de pensamento da alma, ou na vontade e desejo pré-linguísticos do coração, conforme discutido extensamente acima, o Alter Rebbe já nos falou disso de forma extensa nos capítulos 20 e 21, Beod, Shehaya Diburah Adain B'machshavta ou Beratzon B'chemdat Alev Kanal B'arichut. Mas apenas recapitulando aquilo que já mencionamos naqueles capítulos, apenas fazendo uma síntese disso. Então, na alma do ser humano nós temos alguns poderes e manifestações, e mesmo em relação, temos a capacidade intelectual, depois nós temos os poderes emocionais, depois nós temos aquilo que são chamados as vestimentas da alma, expressões da alma, que seria o pensamento mais elevado, abaixo disso a fala, e depois disso, por último, a ação. Então, mesmo em relação aos níveis mais baixos, se a gente falar do nível da fala, o poder da pessoa falar, que a pessoa tem, pode viver 120 anos, mas senão ele falaria, ele tem capacidade de falar de forma infinita. Alguns até testam essa capacidade, né? Ou expressam ela. Não sei se esgotam, mas enfim. Mas de qualquer maneira, o que já representa uma palavra em relação a toda a capacidade de falar que a pessoa tem, o poder de expressão verbal que ele tem da sua alma. E mais do que isso, quando nós nos referimos aqui ao nível, a que nível nós estamos falando de um pronunciamento, uma fala. Ou seja, isso reflete menos que uma gota no oceano do poder de expressão verbal, do poder de fala da pessoa. A gente fala que já é um pronunciamento ou outro, quando a pessoa pode falar incontáveis, infinitas palavras. Ou seja, mesmo uma fala, um pronunciamento em relação ao poder da fala já é insignificante. Na mesma proporção de algo limitado em relação a algo ilimitado e infinito. Não se compara. Mais ainda, se a gente for comparar o que representa uma fala, um pronunciamento da pessoa em relação ao poder do pensamento, porque o pensamento está muito acima da fala, é muito mais elevado que a fala. Portanto, se um pronunciamento, uma fala não representa nada em relação a todo o poder de fala verbal da pessoa, muito menos se comparado ao poder do pensamento, que diante do pensamento a fala não tem nenhuma importância. Por isso se diz, da mesma forma em relação a Deus, quando se fala que Deus criou o mundo através de 10 pronunciamentos, 10 asserções, se até no ser humano 10 falas nada representam, são insignificantes em relação ao seu poder de fala, em relação ao seu pensamento, em relação às suas emoções, em relação à sua capacidade intelectual e assim por diante. Mais ainda, mesmo que no ser humano tudo isso seja ainda limitado, em relação a Deus, que é infinito e ilimitado, esses 10 pronunciamentos que deram origem a todos os mundos e universos, portanto tudo que é derivado deles é completamente nulo, zero, insignificante diante de Deus. Portanto, os mundos que são derivados dessa fala divina, desses pronunciamentos, eles são completamente insignificantes. E mais do que isso, lá naqueles capítulos anteriores, ele nos explicou que essa anulação de uma fala, de um pronunciamento, fica mais evidente, fica mais acentuada quando essa fala se encontra ainda na origem, no âmago da alma, ou seja, a pessoa está pensando no que vai dizer, ainda não pronunciou, não fez aquele pronunciamento. Quando essa fala se encontra ainda retida na sua fonte e origem, aquilo que ele chama aqui o desejo pré-linguístico do coração, então nesse caso, depois que a pessoa falou, a fala, alguma coisa foi dita, alguém ouviu, captou, dessa fala se produziu algum efeito, ou até o alento saiu da boca da pessoa, mas enquanto a fala ainda nem foi pronunciada, ela está ainda na teoria, está no quase, não é? Está no potencial, então ela está completamente anulada dentro do ser do indivíduo.
Quando a fala já saiu pela boca da pessoa, se tornou como algo, né, é algo insignificante, mas saiu, tem alguma consistência. Só que no caso de Deus, nada sai dele, porque não existe nenhum espaço vazio dele, ele é onipresente, ele se encontra em todo lugar. Portanto, no caso de Deus, mesmo quando se recorre a essa metáfora da fala, é como se a fala sempre estivesse como a fala que se encontra dentro da criatura, e, portanto, completamente anulada perante todos os poderes da pessoa. No caso de Deus, que não é pessoa, que não é ser limitado, etc. Então, isso é tudo para exemplificar que os pronunciamentos que deram origem ao universo, então, por tabela, todo o universo, mundos e criaturas, eles estão e continuam estando sempre anulados e nulificados diante de Deus, de forma insignificante, etc. Então isso é mais ou menos aquilo que ele já nos explicou com mais detalhes no capítulo 20 e 21 para ilustrar essa anulação dos mundos e universos diante do Criador. E esse detalhe, como nós falamos, não está, nem pode ser exemplificado, por isso não está no exemplo, na metáfora, porque não tem, isso é algo exclusivo só de Deus. Mas de qualquer maneira o Alter Rebbe volta aqui e continua nos dando detalhadas explicações, comparando com os detalhes que são trazidos no exemplo, agora transpondo isso para o plano maior, mais elevado em relação a Deus. Quando a gente falou que aquele rei grande e influente, ele demonstra o seu amor para aquele cidadão comum, para aquele sujeito simplório, e aquele sujeito que está no estado muito baixo, inferior. Então ele nos diz o mesmo que isso representa, assim como esse interesse do grande rei por esse sujeito simplório, o que isso representa no exemplificado? Vekulam shoalim ayem mekom kvodo, veonim male kol haaretz kvodo, hem Israel amo, ki hiniach HaKadosh Baruch Hu et העליונים ואת התחתונים, ולא בחר בכולם, כי אם בישראל עמו. Todos os anjos perguntam, assim consta na nossa liturgia, no texto da Kedushá, da santificação, onde é o lugar de sua glória? Onde se encontra a glória divina? E respondem que a glória de Deus não se encontra nos céus, nas esferas celestiais elevadas e espirituais entre os anjos, mas sim a terra inteira está cheia de sua glória, nas palavras de Isaías 6:3. O que significa isso? Sendo a glória de Deus na terra uma referência ao seu povo Israel. Pois o Santíssimo, bendito seja, desconsiderou o serviço dos mundos superiores e inferiores, por mais que nos mundos superiores há anjos que louvam a Deus. No mundo de Briá, de Yetzirá, de Asiá, Serafim, Hayot HaKodesh, criaturas elevadíssimas, seres angelicais e muito espiritualizados, etc. Mas Deus desconsiderou o serviço dos mundos superiores e inferiores, e não escolheu nenhum deles. O que Deus quer, o que apraz o Criador, ele não escolheu nenhum deles, exceto Israel, seu povo. E ele vai nos demonstrar como Deus expõe esse amor para com Israel. Isso ele vai nos demonstrar em seguida. Portanto, o que nós vemos aqui, onde se encontra a glória e o esplendor divino, não nas esferas superiores espirituais elevadas, mas justamente aqui na terra. E os próprios anjos reconhecem e percebem isso, que o esplendor divino se manifesta não lá entre eles, onde encontramos a essência de Deus, a sua honra, seu esplendor, onde se encontra presente Israel. Ou seja, daqui nós vemos, assim como o rei, ele deixa os seus aposentos, deixa de lado a atenção dos seus ministros da corte, etc. Assim também no exemplo, Deus deixa todos os seres e anjos superiores ou mais inferiores, e no final das contas, a quem ele se dedica, onde ele vai depositar a sua glória e esplendor, na terra, que entre Am Israel. E ele nos fala que isso expressa o grande amor divino por Am Israel, que ele deixa de lado todos os campos espirituais elevados, todos os mundos espirituais altíssimos, todos os seres e criaturas que se encontram nesses planos, e aqui justamente ele se entrega para o povo de Israel aqui embaixo na terra, e é onde ele faz a sua escolha. Aqui ele demonstra o seu grande e intenso amor.
aqui o amor grande do rei, pelo sujeito simplório, naquele estado baixo que ele se encontra, não só o cidadão comum, mas naquela situação, às vezes até degradante que ele possa se encontrar. De forma mais específica, ele continua elaborando os detalhes do exemplo e transpondo isso para a ideia que ele quer nos transmitir. Ou seja, o que significa que o rei vai, se for necessário, até a sarjeta, tirar aquele indivíduo lá do lixo, mesmo que ele está sujo, no estado degradante, e de lá vai tirá-lo para o palácio. Isso que ele vai nos explicar qual é o significado disso agora, dessa metáfora. Em relação àquilo, o amor que Deus demonstra por Bnei Israel, והוציאם ממצרים ערוות הארץ מקום הזוהמה והטומאה לא על ידי מלאך ולא על ידי וכולי אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו ירד לשם כמו שכתוב וירד להצילו Gomer, diz que ele, Deus, o grande rei aqui, tirou os israelitas do Egito, que assim o Egito é chamado em Gênesis 42, a depravação da terra era o lugar mais depravado na terra, o lugar mais imoral que havia na terra naquele momento, mais impuro. Por assim dizer, Deus desceu até lá para de lá retirar o povo de Israel, lá que era um lugar de poluição espiritual e impureza. Ou seja, isto é, Deus os fez sair, os israelitas, do estado de infâmia, de quem está jogado no lixo. Os judeus estavam numa sarjeta espiritual, no estado e na situação que eles se encontravam antes do êxodo, e de lá Deus foi nos retirar. E mais do que isso, ele não mandou emissários, ele foi pessoalmente, por assim dizer, ele fez isso pelas próprias mãos. Isso que ele nos diz, o rei desceu, como a gente fala na Haggadah de Pesach, no relato da saída do Egito, não por meio de um anjo, nem por meio de um serafim, de um anjo ardente, nem por meio de um mensageiro, mas não, foi o próprio Santíssimo, bendito seja, em sua glória, que desceu ali. Desceu onde? Naquele lugar impuro, naquele lugar depravado, no lugar mais imoral da terra naquela época, que era o Egito. Deus desceu ali conforme está escrito, descerei para livrá-lo, o povo de Israel, de lá em Êxodo 3:8. Ou seja, aqui nós vemos que como no exemplo o rei que vai até a lixeira para de lá retirar aquele indivíduo naquele estado sujo e mal cheiroso que ele se encontra, assim Deus se conduziu conosco na época do Êxodo. Então, não só que a divindade aqui desce até o plano terrestre, o mundo físico e material, que esse por si só já é um plano muito baixo em termos espirituais, mas mais do que isso, Deus desceu até o lugar mais degradante e depravado em termos espirituais, que era o Egito, lugar de sujeira e impureza em termos espirituais. Então isso, naquela condição que a gente se encontrava, era como aquele indivíduo que está na sarjeta, no meio de todo o lixo, a sujeira, e mesmo assim Deus, o próprio Rei dos Reis, veio até lá, desceu até lá. Para quê? Para nos retirar de lá. Conforme a gente diz na Haggadah de Pesach. Na sequência do exemplo, nós vimos no exemplo que não só que o rei retira aquele cidadão comum, aquele indivíduo simplório da lixeira, mais do que isso, ele dá a mão a ele, o leva até o palácio, e dentro do palácio, de aposento em aposento, até chegar nos recintos mais exclusivos e íntimos, e lá ele o abraça e o beija e demonstra todo o carinho. O que significa esse exemplo? Essa parte do exemplo, essas metáforas, o que elas querem nos dizer? Prossegue o Alter Rebbe e nos diz que dele karva meilav bekiruv veichud amiti בהתקשרות הנפש ממש מבחינת נשיקין פה פה לדבר דבר השם זו הלכה בהתדבקות רוחה ברוחה היא השגת התורה בידיעת רצונו וחוכמתו דכל אחד ממש. Ele nos diz que Deus tirou os israelitas do Egito para aproximá-lo dele em união íntima e genuína. Não só nos tirou de lá, não só nos libertou de um cativeiro, não só nos tirou da impureza e da sujeira, não, ele nos tirou de lá para promover uma união, uma aproximação com ele, e uma união íntima e genuína, na qual há uma ligação profunda com a alma, seja
Deus nos retirou do Egito com que objetivo, com que finalidade, como diz o versículo da Torá, para chegarmos ao Monte Sinai e posteriormente receber a Torá. No momento que recebemos a Torá, que esse era o objetivo do Êxodo, com isso se realiza essa união íntima e genuína. Se diz que no momento que Deus nos entrega a Torá, assim fala o Talmud, sobre a palavra Anochi, enfim, que Deus entregou, Ele inscreveu na Torá, entregou a nós a sua própria essência. A alma da divindade nos foi entregue a Torá através da Torá. Ou seja, no momento que Deus, se fala que Deus se inscreveu, não apenas que Deus é o autor da Torá, escreveu a Torá, Ele se inscreveu na Torá e se entregou a nós através da Torá. Quando nós tomamos a Torá, nós tomamos a própria divindade, ou seja, que na Torá se encontra, por assim dizer, a alma de Deus, a essência divina. E através da Torá, Deus nos aproxima dessa maneira que ele descreve aqui, com uma ligação profunda, uma união íntima e genuína, com uma ligação profunda com a alma. E agora ele nos explica que essa demonstração do carinho do rei, que no exemplo ela é trazida através de beijos, através de abraços, ele vai nos explicar o que isso significa. Ou seja, de forma geral, nós já vimos isso até no capítulo anterior, em termos espirituais também existe o conceito de beijo e de abraço. Ele nos diz que esse beijo e abraço, essa demonstração de vínculo profundo, íntimo, genuíno com a divindade, ocorreu não só na hora da entrega da Torá, mas na realidade Deus concedeu esse vínculo, esse poder, que todo momento que uma pessoa se dedique ao cumprimento de uma mitzvah, ou ao estudo da Torá, através do estudo da Torá, ele promove, ele atrai, ele desencadeia, ele revela essa unificação magnífica com Deus que ele chama aqui, que ele vai dizer que esse é o beijo, por assim dizer. De forma mais específica, através do estudo da Torá, ocorre, entre aspas, o beijo, e através do cumprimento das mitzvot, ocorre também uma unificação com Deus, que é simbolizada pelo abraço. Isso que ele vai nos explicar. Bibchinat neshikin pe lepe ledaber dvar Hashem zu alachá. Então, o Cântico dos Cânticos descreve essa união como um beijo na boca. Quando logo no início do Cântico dos Cânticos ele diz que ele me beije com os beijos de sua boca, como a noiva falando em relação ao noivo. A noiva aqui é a comunidade das almas de Israel, se referindo ao noivo, a Deus. Esse beijo, ele representa, não é só uma expressão física de amor, mas representa a união íntima com Deus. Quando a pessoa fala, ou seja, como boca a boca, o que representa esse boca a boca? Ele nos diz, quando a pessoa fala a palavra de Deus, que é a Halachá, segundo o Talmud. Então, com isso é o boca a boca, o que está presente na boca da pessoa, a palavra de Deus, que é a Halachá. Quando a pessoa estuda a Torá, especificamente a Halachá, com isso está ocorrendo esse vínculo, essa união íntima como um beijo, não é? Boca a boca, quando a palavra de Deus, que sai por assim dizer da boca de Deus, está presente na nossa boca. Mais do que isso, conforme diz o Zohar, conforme explica o Zohar, que o beijo não é só uma expressão física, mas é uma união de espírito, é algo não só íntimo, mais profundo, de alma para alma. Veidabkut rucha berucha yasagat Torá vidiat retzono vechokhmato de kol achad mamash. Então ele nos diz que através desse beijo que nós falamos que está representado no estudo da Torá, o pronunciamento de palavras da Torá, então ele nos diz que aqui se produz também não só essa união, mas a fusão de espírito com espírito, não só o boca a boca, mas de espírito com espírito, por meio do entendimento da Torá e conhecimento da sua vontade. Entendendo a Torá, nós conhecemos a vontade divina e sabedoria divina, que são totalmente unas com ele.
Deus e sua sabedoria é uma coisa só, Deus e sua vontade é uma coisa só, a Torá, as mitzvot são a própria divindade. No momento que a gente se dedica a isso, com isso está havendo uma ligação de espírito a espírito, nós estamos ligando o nosso espírito, nossa alma, com a essência divina. Então isso representa, isso está simbolizado nesse beijo, como boca a boca e etc. E mais do que boca a boca, espírito a espírito, conforme nós falamos. E esse seria o significado da passagem do exemplo que ele nos fala, que o rei beija aquele súdito, sujeito simplório, depois que o traz para o palácio. E não só ele expressa o carinho, o amor, mas ele demonstra a ligação de espírito para espírito com ele. Isso se expressa em termos espirituais no estudo da Torá. Quando uma pessoa capta a Torá, ou seja, não só ele fala as palavras da Torá, mas ele absorve as palavras da Torá, compreende, sente, vivencia, com isso penetra na sua alma, e com isso ele está vinculando de forma profunda o seu espírito, sua alma, com a essência divina que está presente na Torá. Através da Torá ele está captando a sabedoria divina, a essência divina. Então é uma ligação de espírito para espírito. Portanto, ele nos diz, esse seria o primeiro aspecto. E qual é o aspecto simbolizado no abraço, por trás do abraço? Vegam bibchinat chibuk, וקיום המצוות מעשיות ברמ"ח איברים דרמ"ח פיקודים הם רמ"ח איברים דמלכה כנזכר לעיל. A união íntima com Deus também é descrita como um abraço entre aspas. E esse abraço ocorre de que maneira? Por meio do cumprimento das... Um abraço também é um sinal de intimidade, de proximidade, de vínculo, de união. Isso ocorre por meio do cumprimento das mitzvot práticas, com as 248 partes do corpo, que esse também é um número de 248 preceitos positivos que nós temos na Torá. E se fala que cada mitzvah está relacionada com uma parte do nosso corpo. E por isso são 248 mandamentos, conforme diz o Tikunei Zohar, pois os 248 mandamentos são os 248 órgãos do rei. As mitzvot são chamadas os órgãos do rei, conforme mencionado acima. Portanto, quando uma pessoa está cumprindo uma mitzvah, praticando uma mitzvah, com isso... E a pessoa faz as mitzvot através de movimentos físicos, mexendo com coisas físicas materiais. Com isso ele está, por assim dizer, abraçando, entre aspas, os próprios órgãos do rei. Ele está se vinculando, aprofundando a sua conexão em Deus. Isso é chamado e descrito como, entre aspas, o abraço. Por isso se diz que esse abraço divino que nós recebemos na outorga da Torá, foram as mitzvot que nos foram entregues, que através disso, por assim dizer, Deus nos abraçou, Deus nos deu a possibilidade. O que é um abraço? Não vá embora, fique aqui perto de mim, fique agarrado comigo, fique ligado a mim. Né? Então se diz que quando Deus nos entregou as mitzvot, no Sinai, com isso ele nos deu esse abraço, e um abraço permanente. Ele nos deu a possibilidade de estarmos sempre próximos, agarrados, vinculados a ele, uma vez que os 248 preceitos representam os 248, por assim dizer, órgãos do rei, a expressão da vontade divina. Por isso, em outras palavras, os órgãos representam, as mitzvot representam não só os órgãos do ser humano. De fato, há livros que explicam cada mitzvah, com que órgão do ser humano ela está relacionada. Mas aqui ele nos fala que as mitzvot representam, de acordo com o Tikunei Zohar, os órgãos do próprio rei, entre aspas. Deus não tem corpo, nem expressão corporal, mas em termos espirituais, as mitzvot representam os órgãos, por assim dizer, da própria divindade. E através do cumprimento das mitzvot, a pessoa ela está abraçada por Akadosh Baruch Hu. Ela está sendo abraçada por Deus através da prática das mitzvot. De forma mais específica, ele nos diz em relação às mitzvot, בדרך כלל נחלקים לשלוש בחינות, ימין ושמאל ואמצע, שהם חסד, דין ורחמים, טרן דרועין וגופה וכולי. De modo geral, as 248 mitzvot positivas, elas se dividem de acordo com os ensinamentos cabalísticos em 3 linhas.
direita, esquerda e centro, que são, respectivamente, a bondade, chesed, equivalente ao direito, a disciplina, din, equivalente ao esquerdo, e a compaixão, rachamim, que é compatível com a linha do meio. A Kabbalah designa as três linhas como os dois braços e o corpo. Quando a Kabbalah ela nos dá essa ilustração para aproximar isso do nosso entendimento, quando ela se refere a Deus, por assim dizer, no Tikkun Ezor, então ele nos fala disso como os dois braços, corpo, enfim, mas seriam essas três linhas. Por isso se diz que também no cumprimento das mitzvot existem esses três aspectos. Ou seja, existem mitzvot que estão mais ligadas com o aspecto de chesed, de bondade. Outras mitzvot estão mais ligadas ao aspecto esquerdo, de disciplina, din. Existem aquelas mitzvot mais de centro, que estão ligadas com compaixão, com rachamim. Então, dentro das 248 mitzvot, nós temos esses distintos ou diversos, esses três tipos de mitzvot. Basicamente, isso que a gente se refere no Patach Eliyahu, numa introdução do Zohar, que isso está equiparado, como nós falamos, mitzvot como órgãos do rei, como o braço direito, o braço esquerdo, o corpo, o tronco, etc. Mas tudo isso naturalmente numa linguagem metafórica, né? E apenas para nos ilustrar que através do cumprimento das mitzvot, com isso nós recebemos esse abraço, nós temos essa proximidade com Deus e esse abraço. Então, basicamente, essencialmente, através da Torá, nós obtemos, por assim dizer, é realizado o beijo, através das mitzvot, aquilo que é chamado do abraço. Com isso, o Alter Rebbe está nos explicando, ou terminando de explicar, o significado de todos os elementos, de todos os detalhes trazidos naquele exemplo que ele nos expôs.